de Masha Gessen. Putin, a face oculta do novo czar. A autobiografia de um delinquente. O grupo que Berezovsky reuniu para escrever a biografia de Putin teve apenas 3 semanas para aprontar o livro. A lista de fontes que dispunham era limitada. O próprio Putin, 6 longas entrevistas, a mulher dele, seu melhor amigo, uma ex-professora e uma ex-secretária da prefeitura de São Petersburgo. Ninguém estava ali para investigar o sujeito. A sua tarefa era criar uma lenda. O resultado foi a lenda de um delinquente do pós-guerra em Leningrado. São Petersburgo é uma cidade com uma história importante e uma arquitetura gloriosa, mas a cidade soviética de Leningrado, onde Vladimir Putin nasceu no ano de 1952, foi para aqueles que ali viviam um lugar de fome, pobreza, destruição, violência e morte. Tinham-se passado apenas 8 anos desde o fim do célebre cerco à cidade. O episódio começou em 8 de setembro de 1941, quando as tropas alemãs conseguiram cercar Leningrado, deixando-a incomunicável, e só terminou 872 dias depois. Morreram mais de 1 milhão de civis, vitimados pela fome ou pelos bombardeios que aconteciam sem trégua enquanto durou o bloqueio. Quase metade dessas pessoas morreu tentando fugir dali. A única estrada que os alemães não controlavam passou a ser chamada de Estrada da Vida, e foi nela que centenas de milhares de civis morreram, atingidos pelas bombas ou pela fome. Nenhuma outra cidade dos tempos contemporâneos conheceu a penúria e a perda de vidas humanas nessa escala, e mesmo assim, muitos dos sobreviventes acreditavam que as autoridades haviam subestimado intencionalmente o número de vítimas. Ninguém sabe de quanto tempo uma cidade precisa para se recuperar de violência tão profunda e sofrimento tão intenso. Imaginem um soldado vivendo a sua rotina em tempos de paz, mas tendo ao seu redor as mesmas barricadas e os mesmos objetos que o cercavam nas trincheiras. Escreveram alguns anos depois da guerra os autores de uma história oral desse episódio, tentando dar uma ideia de a que ponto a cidade ainda se sentia em pleno cerco. As velhas sancas dos tetos ainda têm marca de estilhaços. A superfície lustrosa do piano tem os arranhões deixados pelos vidros quebrados. O assoalho reluzente tem uma marca escura no local onde ficava o fogareiro a lenha. Os burzuicas, fogareiros metálicos portáteis, eram tudo que os moradores da cidade tinham para aquecer os apartamentos naquele período. Todos os móveis e livros foram usados como lenha. Aquele utensílio escuro e roliço se tornou um símbolo do desespero e do abandono. As autoridades que haviam garantido aos cidadãos soviéticos que eles estariam a salvo de todos os inimigos e que a Alemanha era um amigo, não um adversário, deixaram a população da segunda maior cidade do país morrer de fome e de frio. E depois, quando o cerco terminou, investiram fortunas na restauração dos belíssimos palacetes suburbanos que os alemães haviam saqueado, mas não cuidaram de restaurar os prédios residenciais da cidade. Vladimir Putin cresceu num apartamento que ainda tinha um daqueles fogareiros em cada aposento. Os seus pais, Maria e Vladimir Putin, eram sobreviventes do cerco. O pai se alistou no exército bem no início da Guerra Germano-Soviética e ficou seriamente ferido numa batalha não longe de Leningrado. Foi levado para um hospital dentro da zona sitiada, onde a esposa o encontrou. Depois de passar vários meses hospitalizado,
Ele saiu com graves sequelas. Tinha ambas as pernas desfiguradas, o que lhe causou dores violentas pelo resto da vida. Foi então desligado do exército e voltou para casa com Maria, o filho único do casal, que na época devia ter entre 8 e 10 anos. Tinha ido para um dos vários abrigos infantis que haviam sido instalados na cidade, aparentemente com a esperança de que tais instituições pudessem cuidar melhor das crianças que os pais desesperados e famintos. O menino morreu no tal abrigo. Maria também esteve à beira da morte. Quando o cerco terminou, ela nem sequer tinha forças para andar com as próprias pernas. Esses eram os pais do futuro presidente, um inválido e uma mulher que quase morreu de fome. Um casal que havia perdido 2 filhos. O outro tinha morrido ainda bebê, vários anos antes da guerra. Mas, pelos critérios da União Soviética do pós-guerra, os Putin eram gente de sorte, pois tinham um ao outro. No final dos anos 1940, a população de mulheres em idade de procriar era praticamente o dobro da masculina. Estatísticas à parte, a guerra imprimiu a marca da tragédia virtualmente em todas as famílias, separando maridos e mulheres, destruindo lares e desalojando milhões de pessoas. Ter atravessado não apenas o período dos combates, mas também o cerco, e ainda ter o cônjuge e a casa, era em essência um milagre. O nascimento de Vladimir, filho, foi outro milagre. Algo tão improvável que provocou boatos de que o casal o tinha adotado. Na véspera da primeira eleição de Putin para a presidência, surgiu uma mulher vinda da Geórgia, no Cáucaso, que alegava tê-lo dado para a adoção quando ele tinha 9 anos. Foram publicados vários artigos e 1 ou 2 livros sobre essa história. E, na verdade, até Natalia Gevorkian tendia a acreditar nela. Quando entrou em contato com eles, os dois já estavam bem senis, e o fato de a equipe de biógrafos não ter encontrado ninguém que se lembrasse do menino antes da idade escolar só veio reforçar suas suspeitas. Mas não é apenas impossível provar ou refutar a teoria da adoção. É também uma tarefa desnecessária, pois uma coisa é incontestável. Fosse ele filho biológico ou adotado, para os padrões da época, Vladimir Putin foi uma criança milagre. Por ter sido catapultado da obscuridade para o poder e por ter passado toda a sua vida adulta encerrado numa instituição secreta e cheia de mistérios, Putin teve condições de exercer um controle bem maior sobre o que se sabe a seu respeito do que quase todos os políticos contemporâneos, sem dúvida muito maior do que qualquer político ocidental contemporâneo. Ele criou a própria mitologia. Isso é uma vantagem, pois numa proporção muito maior do que seria possível para qualquer indivíduo, Vladimir Putin transmitiu ao mundo, com toda clareza, o que gostaria que soubessem a seu respeito e como gostaria de ser visto. O resultado foi, em boa parte, a mitologia de uma criança nascida na Leningrado, pós-cerco, um lugar cruel, faminto, empobrecido, que produzia gente cruel, faminta, feroz. Ou, pelo menos, eram esses que conseguiam sobreviver. Para entrar no prédio onde Putin passou a infância, é preciso atravessar um pátio. Os habitantes da cidade chamam essa área das construções de poço. Inteiramente cercadas por edifícios bem altos, elas nos dão a impressão de estarmos no fundo de um gigantesco poço de pedra. Como de costume, o tal pátio era escuro, esburacado e cheio de lixo. Exatamente como o edifício, as escadas do século XIX estavam caindo aos pedaços, e nos patamares raramente se via uma lâmpada funcionando. Faltavam pedaços do corrimão e todo o resto da estrutura.
balançava terrivelmente. Os Putin moravam no quinto andar, o último do prédio, e a subida por aquelas escadas escuras podia ser bem perigosa. Como acontecia na maioria dos edifícios do centro de Leningrado, aquele era parte de um apartamento maior, construído para um público de boa condição social. Depois, cada unidade foi dividida em 2 ou 3 residências e mais tarde novamente dividida para abrigar várias famílias. O apartamento dos Putin não tinha cozinha. Havia um pequeno fogão a gás e uma pia instalados no estreito corredor para onde dava a escada. 3 famílias usavam as 4 bocas do tal fogão para preparar as refeições. Um banheiro improvisado, mas permanente, tinha sido construído utilizando-se parte do espaço da escada. Era um cubículo sem aquecimento. Para tomar banho, os moradores tinham que esquentar a água e se lavar debruçados na privada daquele espacinho minúsculo e gélido. O menino Vladimir era evidentemente a única criança no apartamento. Um casal mais idoso morava num quarto sem janelas que acabou sendo considerado inabitável. Um velho casal de judeus ortodoxos e a filha já adulta ocupavam o quarto do outro lado do misto de corredor e cozinha. Era comum haver conflitos na cozinha comunitária, mas aparentemente os adultos cooperavam, poupando o menino das suas brigas. Em geral, Putin passava boa parte do tempo brincando no quarto da família judia e, mais tarde, falando com seus biógrafos, fez uma declaração impressionante. Disse que não fazia diferença entre o velho casal e seus próprios pais. Cabia aos Putin o maior cômodo do apartamento, cerca de 20 metros quadrados. Pelos padrões da época, era quase um palacete para uma família de 3 pessoas. Por incrível que pareça, eles tinham também uma TV, telefone e uma dacha, um chalé fora da cidade. Vladimir pai trabalhava como operário especializado numa fábrica de vagões de trem. Maria fazia todo o tipo de trabalho duro que lhe permitisse ficar com o filho. À noite, era vigia, faxineira, carregadora. Mais uma observação pormenorizada da dura realidade da pobreza soviética do pós-guerra revela que os Putin podiam ter tidos praticamente como ricos. E já que os dois estavam sempre mimando o filho, isso às vezes se mostrava de forma evidente, como a visão do menino ainda na escola primária, ostentando um relógio de pulso, acessório raro, caro e extremamente valorizado em qualquer faixa etária naquela época e naquele lugar. A escola ficava a poucos passos do edifício onde os Putin moravam. Pelo que se pode deduzir, a educação oferecida ali não tinha nada de especial. A professora das 4 primeiras séries era uma mocinha bem jovem que estava terminando a faculdade no curso noturno. Não que a educação fosse uma prioridade em 1960, quando Vladimir Putin entrou para o colégio com quase 8 anos de idade. Todos foram unânimes em dizer que o pai dele dava muito mais importância à disciplina que à qualidade da instrução que o filho estivesse recebendo. E a educação tampouco estava incluída na noção de sucesso do menino. Ele deu muito mais ênfase a criar uma imagem de delinquente e, para isso, contou com a mais absoluta cooperação dos amigos de infância. A maior quantidade de informação obtida a seu respeito, ou seja, a maior parte das informações a que seus biógrafos tiveram acesso, se refere às diversas brigas em que ele se meteu na infância e na adolescência. O pátio é um elemento central na vida soviética do pós-guerra e a mitologia pessoal de Vladimir Putin está definitivamente centrada nele. Com adultos trabalhando 6 dias por semana e a inexistência quase absoluta de estabelecimentos pré-escola, a tendência geral era que as crianças crescessem nas áreas comuns externas dos prédios superlotados em que viviam.
No caso de Putin, isso significava crescer no fundo do poço, ou seja, naquele pátio coberto de lixo e cheio de marginais. Aquele pátio era uma coisa, disse a um dos biógrafos, um ex-colega de Putin e seu amigo de infância, Viktor Borisenko. Um bando de marginais, uns sujeitos sujos, com a barba por fazer, com cigarros e garrafas de vinho vagabundo nas mãos, sempre bebendo, xingando, arranjando brigas. E Putin ficava no meio disso tudo. Quando ficamos mais velhos, íamos espiar os marginais do seu pátio, que já tinham bebido até cair, e estavam literalmente no fundo do poço. Vários foram presos. Em outras palavras, nenhum deles conseguiu construir para si uma vida decente. Mais moço que os tais rapazes e de constituição franzina, Putin tentava se safar como podia. Se alguém insultasse Volodya de uma forma ou de outra, disse o amigo. Ele partia para cima do sujeito e o arranhava, mordia, puxava-lhe os cabelos, fazia o que pudesse para impedir que o humilhassem. Quando entrou para a escola, levou consigo esses modos de brigão. Os seus ex-colegas lembram de inúmeros episódios de brigas em que ele teria se metido, mas uma descrição em particular é um ótimo retrato do temperamento do futuro presidente. O professor de trabalhos manuais trouxe Putin da sala dele até a nossa, arrastando-o pelo colarinho. As duas turmas tinham sido reunidas para aprenderem a fazer pás de lixo. E Vladimir fez alguma coisa errada. Ele levou um bom tempo para se acalmar. Foi curioso. Tinha horas que parecia que ele já estava melhor, que tudo tinha passado. De repente, lá vinha a raiva de novo e ele recomeçava a se debater furioso. Fez isso várias vezes. O castigo que a escola lhe deu foi excluí-lo do grupo dos jovens pioneiros, um castigo raro, quase exótico, geralmente reservado aos alunos que viviam repetindo de ano e eram considerados casos perdidos. Putin passou a ser um menino marcado. Por 3 anos, foi o único aluno da escola que não trazia no pescoço o lenço vermelho, símbolo da Organização Comunista para crianças de 10 a 14 anos. A sua condição de marginal era ainda mais estranha, considerando-se que as suas condições de vida eram bem superiores às dos seus colegas de escola. Estatisticamente, a maioria não tinha pai ou mãe. Para Putin, porém, a credencial de delinquente era efetivamente uma marca de status, da qual ele se vangloria falando com seus biógrafos no ano 2000. Por que o senhor não fez parte dos jovens pioneiros até o 6º ano? As coisas eram tão feias assim? Claro, eu não era um pioneiro, era um vândalo. O senhor não está contando vantagem? Assim você me ofende. Eu era um delinquente mesmo. A condição social, política e escolar de Putin mudou quando ele tinha 13 anos. Na 6ª série, passou a ser um aluno mais aplicado e foi recompensado não apenas com a inclusão nos jovens pioneiros, mas também, pouco depois, sendo eleito para a função de coordenador do grupo. Mas o temperamento brigão não desapareceu. Os seus amigos contaram aos biógrafos várias histórias de briga, o mesmo script que se repetia ano após ano. Estávamos brincando de pique na rua, relatou um desses colegas. Volodya vinha passando e viu um garoto bem mais velho e maior que eu, correndo atrás de mim, enquanto eu tentava correr o mais rápido possível. Ele pulou no meio, procurando me defender, e começou a maior briga. É claro que depois tudo se esclareceu. Foi na 8ª série. Estávamos parados no ponto, esperando o bonde. Conta outro amigo. Veio um bonde, mas não servia para nós. 2 grandalhões inteiramente bêbados saltaram e começaram a tentar arrumar confusão. Saíram xingando e empurrando todo mundo que estava ali. Com toda a calma,
Vovka me entregou a sacola e, quando dei por mim, ele já tinha empurrado um dos sujeitos no chão, de cara num monte de neve. O outro se virou para Volodya, gritando: "O que você fez?" Segundos depois, teve a resposta à sua pergunta, pois estava caído ao lado do companheiro. Nesse momento, o nosso bonde chegou. Se há uma coisa que posso dizer a respeito de Vovka, é que ele nunca deixou que um mau caráter ou um arruaceiro criasse confusão com outras pessoas e se safasse sem levar o troco. Como jovem oficial da KGB, Putin reeditou as velhas brigas da infância. Certa vez ele me convidou para assistir à procissão da cruz, na Páscoa. Conta ainda outro amigo. Ele estava de serviço, formando o cordão de isolamento para a procissão, e me perguntou se eu não queria ir ver o altar lá na igreja. Claro que eu aceitei. Era uma travessura tão infantil. Ninguém tinha permissão de entrar naquele lugar, mas nós simplesmente podíamos. Quando acabou a procissão, paramos num ponto de ônibus para voltar para casa. Algumas pessoas se aproximaram. Não tinham jeito de bandidos, mas pareciam universitários que tinham bebido um pouco além da conta. "Tem um cigarro?" perguntaram. "Não", respondeu Vovka. "Por que responder assim? O que estão fazendo?" prosseguiram eles. "Nada", disse ele, e nem tive tempo de ver o que aconteceu em seguida. Um dos rapazes deve tê-lo empurrado ou batido nele. Só vi uns pés calçados só de meias passarem por mim. O sujeito voou para algum lugar. Virando-se para mim na maior calma, Volodka disse: "Vamos sair daqui." E fomos embora. Gostei mesmo do jeito como ele despachou o sujeito que tentou puxar briga. Num segundo, estava de pernas para o ar. O mesmo amigo lembrava que poucos anos mais tarde, quando estava cursando a escola de espionagem em Moscou, Putin foi passar uns dias em Leningrado e se meteu numa briga no metrô. Aconteceu alguma coisa e ele deu um jeito no marginal, contou ele aos biógrafos. Volodya ficou muito aborrecido. "Não vão entender isso lá em Moscou", exclamou. "Vai haver consequências." E acho que ele teve mesmo algum problema, embora nunca tenha me contado nada sobre isso. No fim, tudo acabou dando certo. Pelo visto, Putin reagia à menor provocação, se metendo em brigas, arriscando a sua carreira na KGB. Ela teria ido por água abaixo se ele fosse preso numa dessas ocasiões, ou até mesmo reconhecido pela polícia. Sejam essas histórias verdadeiras ou não, é impressionante ver como Putin se descreveu e permitiu que os outros o descrevessem, como alguém decididamente impulsivo, fisicamente violento, que mal conseguia controlar o próprio gênio. A imagem que ele escolheu tornar pública é tanto mais notável quando se considera que ela não combina absolutamente com a disciplina a que ele dedicou a juventude. Aos 10 ou 11 anos, Putin saiu à cata de um lugar onde pudesse aprender as artes da luta. O boxe acabou se revelando muito sofrido. Ele quebrou o nariz num dos primeiros treinos. Descobriu então o sambo. Sambo é um acrônimo para a expressão russa que se traduziria por autodefesa sem armas. Uma arte marcial soviética, mescla de golpes do judô, do karatê e da luta livre. Os seus pais se opuseram ao novo hobby do filho. Maria dizia que aquilo era uma tolice, parecendo temer pela segurança do garoto, e Vladimir, pai, o proibiu de continuar com as aulas. O professor teve de fazer várias visitas à família para conseguir convencê-los a deixar o filho comparecer aos treinos diários. O sambo, com a sua disciplina, desempenhou um papel importante na transformação de Putin, que passou de colegial brigão a adolescente aplicado e com metas bem definidas. Mas também está relacionado ao que veio a se tornar a sua maior ambição. O jovem Vladimir teria ouvido dizer que a KGB estaria cogitando admitir novos recrutas para serem treinados em combates corpo a corpo.
Imagine um garoto que sonha se tornar oficial da KGB quando todos os demais querem ser astronautas. Disse-me Gevorkian, tentando me explicar como achava estranha essa paixão de Putin. Já eu não a achei tão descabida. Nos anos 1960, as autoridades culturais soviéticas investiram maciçamente na criação de uma imagem romântica e até mesmo glamurosa da polícia secreta. Quando Vladimir tinha 12 anos, um romance chamado O Escudo e a Espada se tornou um best-seller. O protagonista era um agente da inteligência soviética trabalhando na Alemanha. Quando Putin tinha 15 anos, o tal romance foi transformado numa minissérie que teve uma popularidade estrondosa. 43 anos depois, como primeiro-ministro, teve um encontro com 11 espiões russos deportados dos Estados Unidos e juntos, numa exibição de companheirismo e nostalgia, cantaram a música tema da tal minissérie. Quando eu estava na 9ª série, fui muito influenciado por livros e filmes, e surgiu em mim o desejo de ir trabalhar na KGB, disse ele a um dos seus biógrafos. Não há nada de mais nisso. Diante dessa ressalva, é impossível não perguntar: haveria outra coisa, além dos livros e dos filmes, que ajudou a formar o que ia se tornar a paixão obsessiva de Putin? Parece que sim, e que, como um bom espião, ele conseguiu disfarçar. Todos queremos que os nossos filhos venham a ser uma versão melhorada, mais bem-sucedida de nós mesmos. Vladimir Putin, o milagroso filho temporão de um casal estrupiado pela Segunda Guerra Mundial, nasceu para ser espião soviético. Na verdade, nasceu para ser espião soviético na Alemanha. Durante a guerra, Vladimir pai integrou as chamadas tropas subversivas, pequenos pelotões encarregados de agir por trás das linhas inimigas. Essas tropas faziam relatórios para a NKVD, na época a denominação da polícia secreta, e a grande maioria dos seus componentes era formada por membros desse serviço. Participavam de uma missão suicida. Apenas 15% deles sobreviveram aos primeiros 6 meses de combate. O destacamento de Vladimir Putin não era diferente dos demais. 28 soldados lançados de paraquedas numa floresta, além das linhas inimigas, a uns 150 quilômetros de Leningrado. Mal tiveram tempo de reunir os seus apetrechos e explodir um trem enquanto saíam à cata de mantimentos. Pediram comida aos moradores do local. Os aldeões lhes deram de comer e depois os entregaram aos alemães. Vários homens conseguiram fugir. Os alemães os perseguiram e Vladimir Putin se escondeu num pântano, afundando a cabeça na água e respirando por um junco até a patrulha se afastar. Foi um dos 4 únicos sobreviventes daquela missão. As guerras dão origem a histórias estranhas, e a lenda que o menino Vladimir cresceu ouvindo é provavelmente tão verídica quanto qualquer outro desses relatos de sobrevivência milagrosa e heroísmo espontâneo. Ela também pode explicar por que ele se inscreveu para um curso eletivo de alemão na 4ª série, quando ainda era um aluno sabidamente fraco. E certamente explica por que, no seu tempo de estudante, Putin tinha um retrato do pai da espionagem soviética na sua escrivaninha, lá na dacha da família. O seu melhor amigo de infância lembra da foto, dizendo: era um agente de inteligência, foi o que Volodka me disse. E Putin forneceu aos seus biógrafos o nome do seu ídolo, Ian Berzin, herói da Revolução, fundador do Serviço Militar de Inteligência Soviético, criador de postos avançados de espionagem em todos os países europeus. Foi, como muitos dos primeiros bolcheviques, preso e fuzilado em fins da década de 1930 sob a acusação de um complô imaginário contra Stalin. O seu nome foi reabilitado em 1956, mas desde então permanece praticamente desconhecido.
Só um verdadeiro fã da KGB poderia não apenas saber quem ele foi, mas também possuir um retrato seu. Nunca ficou claro se Vladimir pai havia trabalhado para a polícia secreta antes da guerra ou se continuou a trabalhar para a NKVD depois. É bem provável que ele tenha permanecido ligado à chamada Reserva Ativa, um gigantesco grupo de funcionários da polícia secreta que exerciam trabalhos regulares enquanto passavam informações para a KGB e eram pagos por ela. Isso pode explicar por que a família Putin vivia relativamente bem. A Dasha, a televisão e o telefone, especialmente o telefone. Aos 16 anos, na penúltima série do secundário, Vladimir Putin foi ao quartel-general da KGB, em Leningrado, para tentar se alistar. Apareceu um homem, relatou ele a um biógrafo. Ele não sabia quem eu era, e nunca mais voltei a vê-lo. Eu lhe disse que era estudante e que no futuro queria me tornar um agente do Serviço Nacional de Segurança. Perguntei se era possível e o que deveria fazer para conseguir. O homem respondeu que normalmente eles não alistavam voluntários, mas que a melhor maneira de eu conseguir entrar ali era ir para a universidade ou me alistar no exército. Perguntei que universidade. Ele disse que o melhor seria fazer uma faculdade de direito. Todos ficaram espantados quando ele disse que ia se candidatar a uma vaga na universidade, disse sua professora. Como? Perguntei. Vou dar um jeito, respondeu ele. A Universidade de Leningrado era uma das 2 ou 3 instituições de ensino superior mais prestigiosas da União Soviética e, de longe, a mais concorrida da cidade. Como um estudante medíocre, de uma família que nunca seria considerada bem relacionada, mesmo que eu esteja certa quanto ao fato de o pai trabalhar para a polícia secreta, planejar conseguir ingressar ali era um verdadeiro mistério. Ao que tudo indica, os seus pais protestaram e o seu treinador também. Todos achavam preferível ele tentar uma faculdade onde tivesse mais chances de ser aceito. Com isso, ficaria livre do serviço militar obrigatório e mais perto de casa. Putin terminou o curso secundário com excelente em história, alemão e ginástica, bom em geografia, russo e literatura, e satisfatório em física, química, álgebra e geometria. Pelo que se dizia, a Universidade de Leningrado tinha 40 candidatos por vaga. Como Putin entrou? Pode ser que a sua determinação fosse tão grande que ele tenha conseguido se preparar sozinho para os exames puxadíssimos em detrimento dos estudos na escola, estratégia que tiraria proveito do fato de a universidade basear as admissões apenas numa série de provas orais e escritas, sem considerar o histórico escolar do candidato. Mas também pode ser que a KGB tenha garantido a sua admissão. Na universidade, Putin se manteve isolado, como já fizera nos últimos anos do secundário, sem conviver com os demais estudantes e sem participar das atividades do Komsomol. Tirava sempre notas altas e passava as horas de folga treinando judô. O seu técnico e os seus companheiros de equipe haviam trocado o sambo por um esporte olímpico e passeando de carro. Muito provavelmente, ele era o único estudante da Universidade de Leningrado que tinha carro. No começo dos anos 1970, um automóvel era uma raridade na União Soviética. A produção de carros populares ainda era um projeto em gestação. Mesmo 20 anos mais tarde, o número de carros para 1.000 pessoas apenas beirava os 60, contra 781 nos Estados Unidos. Um automóvel custava praticamente tanto quanto uma Dacia. Os Putin ganharam o tal carro, um modelo novo de 2 portas com motor de motocicleta, numa loteria, e em vez de ficar com dinheiro que daria para comprar um apartamento num daqueles prédios novos do subúrbio,
tirando-os da residência comunitária, preferiram dá-lo de presente ao filho. O fato de eles lhe darem um presente caríssimo que o rapaz aceitou é mais um exemplo de como os Putin mimavam aquele filho, ou ainda da inexplicável riqueza da família, ou de ambas as coisas. Seja por que motivo for, a relação de Putin com o dinheiro, extravagante e incrivelmente autocentrado para o seu meio social, parece ter se constituído na época da universidade. Como outros estudantes, ele passava o verão trabalhando em canteiros de obras em locais afastados, onde se pagava bastante bem. Era assim que o Estado compensava o perigo e as dificuldades de se trabalhar no extremo norte. Num verão, Putin ganhou 1.000 rublos e no ano seguinte 500, o bastante para trocar o telhado da Dacha, por exemplo. O que se esperaria de qualquer rapaz soviético na sua posição, um filho único, vivendo inteiramente à custa dos pais, ambos já em idade de se aposentar, era que ele desse todo esse dinheiro, ou a maior parte, à família. Mas no primeiro verão, Putin viajou direto lá do norte, com 2 colegas, para o extremo sul do país. Foram para a cidade de Gagrin, na Geórgia, às margens do Mar Negro, e gastou todo o dinheiro que tinha ganhado, passando alguns dias no balneário. No ano seguinte, voltou a Leningrado, depois de trabalhar num canteiro de obras, e gastou o dinheiro que havia conseguido, mandando fazer um sobretudo para si mesmo e comprando uma torta gelada para a mãe. Passei o tempo todo da faculdade esperando que o homem com quem falei na sede da KGB se lembrasse de mim, disse Putin aos seus biógrafos. Mas eles tinham me esquecido, porque eu era apenas um jovem estudante quando fui até lá. Só que eu não esqueci que eles não recrutavam voluntários e, portanto, não dei nenhum passo nesse sentido. 4 anos se passaram. Silêncio. Decidi que aquele assunto estava encerrado e comecei a procurar outras possibilidades de trabalho. Mas quando eu estava no 4º ano, fui procurado por um homem que queria marcar um encontro. Ele não disse quem era, mas eu soube imediatamente do que se tratava, porque ele disse: "Vamos falar sobre o seu futuro emprego. É isso que quero conversar com você. Por enquanto, não direi mais nada." Foi então que compreendi. Se ele não queria dizer onde trabalhava, era porque trabalhava lá. O oficial da KGB se encontrou com Putin umas 4 ou 5 vezes e concluiu que ele não era particularmente sociável, mas era firme, flexível e corajoso. E o mais importante, era bom em estabelecer relações rapidamente com as outras pessoas, qualidade-chave para um agente da KGB, principalmente se ele pretende trabalhar no serviço de inteligência. No dia em que ficou sabendo que ia trabalhar para a KGB, Putin procurou Viktor Borissenko, seu melhor amigo desde os tempos do secundário. "Vamos", disse ele. "Vamos aonde? Por quê?" perguntei. Ele não respondeu. Entramos no carro e lá fomos nós, contou Borissenko durante uma entrevista. Paramos num lugar onde serviam comida caucasiana. Fiquei intrigado, tentando descobrir o que estava acontecendo, mas nunca soube. Tudo o que deu para saber é que tinha acontecido alguma coisa realmente importante, mas Putin não ia me contar o que era, nem sequer deu uma pista. Era evidente que estávamos comemorando. Alguma coisa muito importante tinha acontecido na sua vida. Foi só um bom tempo depois que entendi porque o meu amigo quis festejar comigo. Ele estava entrando para a KGB. Mais tarde, Putin não fazia segredo do seu trabalho para a KGB. Contou para um violoncelista chamado Sergei Roldugin que viria a ser o seu melhor amigo, praticamente no dia em que se conheceram. Roldugin, que havia viajado para o exterior com a sua orquestra e visto o pessoal da KGB em ação, disse que ficou a um só tempo apreensivo e curioso. Uma vez tentei fazê-lo falar,
sobre alguma operação que tivesse fracassado em vão, contou ele aos biógrafos de Putin. Em outra ocasião eu lhe disse: sou violoncelista, o que significa que toco violoncelo. Nunca vou ser cirurgião. Qual é o seu trabalho? Quero dizer, sei que você é agente do serviço de inteligência, mas o que isso significa? Quem é você? O que pode fazer? Ele respondeu: sou um especialista em relações humanas. E a conversa acabou assim. Ele realmente achava que entendia de pessoas. Fiquei impressionado. Fiquei orgulhoso e valorizei muito o fato de ele ser um especialista em relações humanas. O tom cético de Rodugin na frase, ele realmente achava que entendia de pessoas, é tão claro e inequívoco no original russo quanto na tradução. Mas parece que nem o violoncelista, nem Putin, que de certo vetaria a citação, repararam nele. As descrições que o próprio Putin faz dos seus relacionamentos mostram-no como um comunicador incrivelmente inepto. Ele teve uma relação importante com uma mulher antes de conhecer aquela que viria a ser sua esposa e a deixou no altar. Foi assim que aconteceu, disse, sem mais explicações. Foi bem difícil. Tampouco foi eloquente ao se referir à mulher com quem se casou. Ao que parece, nem sequer conseguiu comunicar direito os seus sentimentos quando começou a sair com ela. Os dois namoraram por mais de 3 anos, um tempo incrivelmente longo para os padrões soviéticos ou russos, e ainda por cima para um homem que já não era tão jovem assim. Tinha quase 31 anos quando se casou, o que o enquadrava numa minoria reduzidíssima, pois menos de 10% dos russos continuam solteiros depois dos 30. A futura senhora Putin era comissária em voos domésticos e nasceu em Kaliningrad, no Mar Báltico. Os dois se conheceram por intermédio de um amigo comum. Ela declarou publicamente que não foi de jeito nenhum amor à primeira vista, pois a primeira impressão que teve foi de um homem que não tinha nada que chamasse a atenção e que se vestia muito mal. Já ele nunca fez qualquer declaração em público sobre o seu amor por ela. Nos tempos de namoro, ao que tudo indica, ela foi a mais sentimental e também a mais insistente. O relato que fez do dia em que Putin finalmente pediu a sua mão revela uma dificuldade de comunicação tão grande que chega a ser espantoso que esses dois tenham conseguido se casar e ter 2 filhas. Uma noite estávamos sentados no seu apartamento e ele disse: minha amiga, a essa altura você já sabe como eu sou. Basicamente, não sou uma pessoa adequada. E prosseguiu descrevendo-se. Não muito falante, podendo ser bem ríspido, ferir meus sentimentos e assim por diante. Não a pessoa ideal para se conviver pela vida toda. E acrescentou: durante esses 3 anos e meio, você provavelmente já se decidiu. Deduzi que aquilo era um rompimento. Então eu disse: bom, é verdade, já me decidi. E ele perguntou com um tom de dúvida na voz: verdade? Nesse momento tive certeza que estávamos terminando um namoro. Nesse caso, disse ele, eu a amo e proponho que nos casemos no dia tal do mês tal. Eu não esperava mesmo por aquilo. Casaram-se 3 meses depois. Ludmila deixou o emprego e se mudou para Leningrado para morar com Putin no quarto menor do apartamento que ele agora dividia com os pais. O tal apartamento, numa daquelas novas monstruosidades de concreto, ficava a cerca de 40 minutos de metrô do centro da cidade. Tinha sido comprado pelos Putin em 1977. Pela primeira vez, aos 25 anos, o jovem Vladimir teve um quarto só para si. Eram uns 12 metros quadrados, com uma única janela que ficava tão no alto que só estando de pé alguém podia olhar por ela. Em outras palavras, as condições de vida dos recém-casados
não eram muito diferentes das de outros milhões de casais soviéticos. Ludmila se inscreveu para estudar filologia na Universidade de Leningrado. Engravidou da primeira filha quando tinha mais ou menos 1 ano de casada. Durante a gravidez e por alguns meses depois do nascimento de Maria, o marido estava em Moscou fazendo um curso de 1 ano inteiro que o prepararia para servir no exterior. A moça soube que Putin trabalhava na KGB bem antes de os dois se casarem, embora no começo ele tenha lhe dito que era detetive da polícia. Esse era o seu disfarce. O fato de Putin não ter sido lá muito cuidadoso com o próprio disfarce bem pode ser uma indicação de que ele não sabia exatamente o que estava disfarçando. A sua ambição, ou para ser mais exata, o seu sonho, era ter alguma espécie de poderes secretos. O que me fascinava acima de tudo era ver como uma pequena força, na verdade uma única pessoa, podia fazer algo que um exército inteiro era incapaz de realizar. Disse ele aos seus biógrafos. Um único agente do serviço de inteligência pode comandar o destino de milhares de pessoas. Pelo menos era assim que eu via as coisas. Putin queria comandar o mundo, ou parte dele, das sombras. Foi praticamente isso que ele conseguiu recentemente, mas quando entrou para a KGB, as suas expectativas de ter algo importante ou minimamente interessante para fazer não pareciam absolutamente se confirmar. A segunda metade dos anos 1970, quando isso aconteceu, foi uma fase em que a polícia secreta, como todas as instituições soviéticas, estava extremamente inchada. O número cada vez maior de diretorias e departamentos produzia montanhas de informações que não serviam a nenhum propósito evidente, não tinham função nem importância. Todo um exército de homens e umas poucas mulheres passavam a vida catalogando recortes de jornais, fazendo transcrições de gravações telefônicas, relatórios sobre pessoas que estavam sendo seguidas e outras banalidades que lhes chegavam. Isso tudo era encaminhado para o topo da pirâmide da KGB e de lá a liderança do Partido Comunista, em boa parte sem ter sido processado e virtualmente não analisado. Só o Comitê Central do partido tinha o direito de pensar em amplas categorias políticas, escreveu o último diretor da KGB, cuja tarefa foi desfazer a instituição. A KGB havia sido relegada à função de coletar informações e preparar decisões que seriam tomadas em outro lugar. Tal estrutura excluía a possibilidade de se desenvolver uma tradição de pensamento político estratégico dentro da própria KGB. Mas ela era sem igual no que se refere à capacidade de fornecer todo tipo de informação e na quantidade que lhe fosse solicitada. Em outras palavras, a KGB levava ao extremo lógico a noção do cumprimento de ordens. Os seus agentes viam o que lhes mandavam ver, ouviam o que lhes mandavam ouvir, e os seus relatórios continham exatamente o que se esperava que contivessem. A lógica interna da KGB, como acontece em toda a organização policial, se baseava num conceito claro do inimigo. A instituição florescia dentro de uma mentalidade de cerco, o que gerou um movimento maciço de caçadas e expurgos na era Stalin. Putin, porém, entrou para o serviço secreto não apenas na era pós-Stalin, mas também durante um dos poucos e brevíssimos períodos de paz na história soviética. Depois do Vietnã e antes do Afeganistão, o país não estava envolvido em nenhum conflito armado, às ocultas ou abertamente. Os únicos inimigos ativos eram os dissidentes, um punhado de almas valentes que acionavam uma dose de força da KGB absolutamente desproporcional. Uma nova lei, o artigo 190 do Código Penal, havia transformado em crime o ato de espalhar boatos ou informações denegrindo a estrutura social e governamental soviética.
dando à KGB o poder virtualmente ilimitado de caçar e combater aqueles que ousavam pensar de maneira diferente. Dissidentes, supostos dissidentes ou quem quer que tendesse para atividades que pudessem ser consideradas dissidência, eram alvo de constante vigilância e perseguição. Putin alega que não tomou parte nessas operações contra dissidentes, mas demonstrou em entrevistas estar inteiramente familiarizado com os métodos de organização desse trabalho, provavelmente porque mentiu ao dizer que não participou dele. Um livro de memórias absolutamente laudatório sobre Putin, escrito por um ex-colega seu que desertou para o Ocidente em fins dos anos 1980, menciona muito en passant que em Leningrado o futuro presidente trabalhou para a Quinta Divisão, criada justamente para combater os dissidentes. Ao terminar a universidade, Putin passou 6 meses mexendo com papelada no escritório da KGB em Leningrado. Depois, mais 6 meses frequentando a escola de oficiais da instituição. Era uma escola que não tinha nada de especial, disse aos seus biógrafos, uma das tantas existentes pelo país afora, e nas quais indivíduos com curso superior eram preparados para ingressar na polícia secreta. Já formado, ele foi designado para a unidade de contra-inteligência, sempre em Leningrado, o suprassumo da inatividade. Em Moscou, tudo que os funcionários da contra-inteligência faziam era seguir as pistas de supostos ou efetivos agentes estrangeiros, em geral, gente que trabalhava nas embaixadas na cidade. Mas não havia embaixadas em Leningrado e, na verdade, ninguém que se pudesse averiguar. Ao cabo de 6 meses na unidade de contra-inteligência, Putin foi mandado para um curso de 1 ano em Moscou e, de volta a Leningrado, foi designado para a divisão de inteligência. Mais um trabalho enfadonho, e Putin estava enfurnado ali, como centenas, talvez milhares de jovens, sem nada de muito especial, que um dia sonharam em ser espiões e agora ficavam esperando que alguém reparasse neles. Todos, porém, haviam sido tragados pela inchadíssima KGB sem qualquer motivo especial e sem qualquer razão de ser. Portanto, aquela espera podia ser bem longa e até mesmo interminável. Putin esperou por 4 anos e meio. A sua chance chegou em 1984, quando foi enfim mandado para a escola de espiões de Moscou por 1 ano. Ali, o major de 32 anos parece ter feito o possível para mostrar o quanto precisava daquele trabalho. Usava terno e colete num calor insuportável, por exemplo, como prova de respeito e disciplina. Foi uma estratégia sensata. Em essência, a escola de espionagem era um longo, complicado e trabalhoso serviço de distribuição de postos. Os alunos eram analisados com todo o cuidado pelo corpo docente, que fazia, então, recomendações para o seu futuro. Um dos instrutores de Putin o criticou por seu baixo senso de perigo, falha séria quando se trata de um espião em potencial. O instrutor de domínio da inteligência, na verdade um especialista em comunicação, declarou que Putin era um indivíduo fechado, não muito sociável. Acima de tudo, porém, ele era um bom aluno, inteiramente dedicado ao curso. Foi inclusive indicado para representante de turma, sua primeira posição de liderança desde que havia sido eleito para o mesmo cargo, ainda na 6ª série. E aparentemente desempenhou a função com sucesso. A menos que ocorresse um desastre inesperado, Putin sabia que seria enviado para trabalhar na Alemanha. Boa parte do seu trabalho na escola de espionagem esteve voltada para o aprimoramento das línguas estrangeiras. Veio a se tornar fluente em alemão, embora nunca tenha perdido o forte sotaque russo. Assim sendo, a grande pergunta, quando da formatura, era saber se iam mandá-lo para a Alemanha Oriental ou Ocidental. No primeiro caso, mesmo sendo um posto inegavelmente atraente por ser no exterior,
não era absolutamente aquilo com que Putin sonhava por quase 20 anos. Não seria trabalho de espionagem. Para isso, precisava ser nomeado para a Alemanha Ocidental. O que acabou acontecendo foi praticamente desastroso. Ao cabo de um ano na escola de espionagem, Putin foi efetivamente designado para a Alemanha, mas não para o lado ocidental e nem ao menos para Berlim. Mandaram-no para a cidade industrial de Dresden. Aos 33 anos, com Ludmila grávida pela segunda vez e a pequena Maria, de apenas um ano, lá se foi ele para mais um trabalho tedioso. Depois de tanto esforço e de uma espera de 20 anos, ele nem sequer iria trabalhar infiltrado. Os Putin, como 5 outras famílias russas, receberam um apartamento num prédio enorme dentro do pequeno universo da Stasi. Todo o pessoal da polícia secreta morava ali. Trabalhava num edifício a 5 minutos a pé da própria casa, e os seus filhos frequentavam a creche do condomínio. Iam almoçar em casa e passavam a noite em casa mesmo ou visitando algum colega. O trabalho era reunir informações sobre o inimigo, o que na Alemanha Oriental significava o lado ocidental, e principalmente as bases norte-americanas ali instaladas, que de Dresden eram praticamente inacessíveis quanto de Leningrado. Putin e os seus colegas ficavam então reduzidos a reunir recortes de jornal, contribuindo assim para o aumento da montanha de informação inútil produzida pela KGB. Ludmila Putina gostou da Alemanha e dos alemães. Em comparação com a União Soviética, a Alemanha Oriental era uma terra de abundância. Era também a terra da limpeza e da organização. Ela gostou do jeito como os vizinhos alemães penduravam a roupa lavada, praticamente idêntica, em varais paralelos ao mesmo tempo, toda manhã. Tinha a impressão que aquela gente vivia melhor que eles próprios. Então a família começou a economizar, evitando comprar o que quer que fosse para a residência temporária, na esperança de voltar para casa com dinheiro suficiente para comprar um carro. O casal teve a segunda filha, que recebeu o nome de Ekaterina. Putin passou a tomar cerveja e engordou. Como parou de treinar e de fazer qualquer exercício, ganhou quase 10 quilos, um acréscimo desastroso para sua baixa estatura e sua compleição franzina. Ao que tudo indica, ele estava seriamente deprimido. A esposa, que descreveu os primeiros anos do casamento como uma época harmoniosa e alegre, evitou nitidamente fazer qualquer comentário sobre a vida da família depois da escola de espionagem. Limitou-se a dizer que ela e o marido nunca conversavam sobre trabalho. Não que houvesse muito a dizer sobre esse período. A equipe de unidade da KGB em Dresden era dividida entre várias diretorias da instituição. Putin fazia parte da Diretoria S, a unidade de serviço de inteligência ilegal. Essa é a terminologia adotada pela própria KGB para designar os agentes que usavam outras identidades e documentos falsos, em oposição à unidade de serviço de inteligência legal por pessoas que não escondiam sua filiação ao Estado soviético. Esse poderia ter sido o posto dos seus sonhos, se não fosse em Dresden. O trabalho que Putin tanto tinha cobiçado, a tarefa de encontrar futuros agentes atuando infiltrados, acabou se revelando não apenas tedioso, mas também inútil. Putin e os seus 2 colegas da unidade de inteligência ilegal, auxiliados por um policial aposentado de Dresden, que também recebia pela unidade, saíram procurando estudantes estrangeiros inscritos na Universidade de Tecnologia. Havia ali certo número de latino-americanos que, pelo menos era o que esperava a KGB, poderiam ser enviados mais tarde para os Estados Unidos como contatos infiltrados e passaram meses a fio tratando de conquistar a sua confiança, quase sempre só para descobrir depois de tudo isso que, com o pouco dinheiro de que dispunham, não tinham meios de atrair essas pessoas para trabalharem para eles.
O dinheiro era uma fonte de constante preocupação, mágoa e inveja. Os cidadãos soviéticos encaravam o trabalho por algum tempo no exterior como uma chance incomparável de ganhar algum dinheiro, geralmente o bastante para estabelecer uma vida confortável quando voltassem para casa. No entanto, a Alemanha Oriental não era considerada estrangeira o bastante, tanto pelas pessoas comuns quanto pelas autoridades soviéticas. Ali, salários e gratificações nem se comparavam ao dos países realmente estrangeiros, ou seja, capitalistas. Pouco antes de os Putin chegarem a Dresden, o governo finalmente autorizou pequenos pagamentos mensais em moeda forte, aproximadamente o equivalente a US$ 100, como parte do salário dos cidadãos soviéticos que trabalhassem nos países do bloco socialista. Apesar disso, a equipe da KGB em Dresden tinha de contar os tostões e economizar bastante para garantir algum resultado positivo quando terminasse o seu tempo de serviço ali. Com o tempo, certos hábitos de frugalidade estavam consolidados. Usar jornais em vez de cortinas nas janelas, por exemplo. Mas, enquanto todos os agentes soviéticos levavam uma vida bem apertada, os da Stasi, que tinham apartamentos no mesmo prédio, desfrutavam de condições bem superiores, pois ganhavam muito mais. Era do lado ocidental que as pessoas tinham as coisas que ele realmente cobiçava, tão próximo e tão inacessível para alguém como Putin, porque alguns outros cidadãos soviéticos trabalhando na Alemanha tinham o direito de ir a Berlim Oriental. Falou dos seus desejos aos pouquíssimos ocidentais com quem fez contato, membros do grupo radical Baader-Meinhof, que recebiam algumas das suas ordens da KGB e vez por outra vinham a Dresden para treinamento. Ele estava sempre querendo algo, contou-me um ex-membro da organização. Mencionou para vários de nós coisas lá do lado ocidental que desejava ter. Esse homem diz ter lhe dado de presente um Grundig satélite, um moderníssimo rádio de ondas curtas e um Blaupunkt estéreo para o carro. Comprou o primeiro e surrupiou o segundo de um dos tantos carros que os membros do Baader-Meinhof roubavam para as suas atividades. Os radicais da Alemanha Ocidental viviam levando presentes quando iam ao lado oriental, disse-me outro ex-membro da organização, mas a reação de Putin ao receber aqueles objetos era muito diferente da dos agentes da Stasi. Os alemães orientais não esperavam que pagássemos por aquilo e, portanto, faziam no mínimo um pequeno esforço para perguntar: quanto foi? Ao que respondíamos, não foi nada. Javova nunca perguntou nada. Atribuir tarefas aos radicais do Baader-Meinhof, que foram responsáveis por mais de 20 assassinatos e ataques terroristas entre 1970 e 1998, era exatamente o tipo de trabalho com que Putin tanto sonhara, mas não há qualquer evidência de que ele tenha estado diretamente ligado a essa atividade. Na verdade, passava o dia quase todo sentado diante da escrivaninha, numa sala que dividia com outro agente. Todos os demais tinham o próprio escritório. A jornada de trabalho começava com uma reunião de toda a equipe, seguida de outra reunião com o seu agente local, o tal policial aposentado, e depois era só escrever. Cada agente tinha de apresentar um relatório completo das suas atividades, o que incluía traduzir para o russo qualquer informação obtida. Ex-agentes calculam que passavam 3/4 do dia redigindo relatórios. O maior sucesso de Putin em Dresden parece ter sido o aliciamento de um universitário colombiano que, por seu turno, pôs os agentes soviéticos em contato com um compatriota que estudava numa universidade de Berlim Ocidental, o qual, por sua vez, os apresentou a um colombiano de nascimento
que era sargento do Exército dos Estados Unidos, e lhes vendeu um manual não confidencial do Exército por 800 marcos. Putin e os seus colegas depositaram grandes esperanças no sargento, mas quando o tal manual enfim lhes chegou às mãos, o tempo de serviço do futuro presidente na Alemanha estava acabando. Exatamente quando os Putin deixaram a União Soviética, o país começou a mudar drasticamente e de forma irrevogável. Mikhail Gorbachev chegou ao poder em março de 1985. 2 anos depois, mandou libertar todos os dissidentes das prisões e já estava começando a afrouxar as rédeas dos demais países do bloco. A liderança da KGB, bem como os membros dos primeiro e segundo escalões, viam as decisões de Gorbachev como algo desastroso. Nos anos subsequentes, foi se acentuando a divisão entre o partido e a KGB, o que culminou com o fracassado golpe de agosto de 1991. Vendo essas mudanças de longe, cercado por outros oficiais da polícia e ninguém mais, Putin deve ter sentido uma raiva desesperada e impotente. No seu país, a liderança da KGB afirmava sua lealdade ao secretário-geral e às suas propostas de reformas. Em junho de 1989, o comandante da KGB de Leningrado divulgou um documento condenando os crimes cometidos pela polícia secreta sob Stalin. Na Alemanha Oriental, assim como na União Soviética, as pessoas começavam a sair às ruas protestando, e o que antes era impensável, logo começou a parecer provável. As duas Alemanhas voltaram a se unir. O território que Vladimir Putin tinha sido encarregado de proteger seria em breve devolvido ao inimigo. Tudo aquilo pelo qual ele havia trabalhado mostrava-se agora duvidoso. Tudo aquilo em que havia acreditado estava sendo ridicularizado. Esse era o tipo de ofensa que teria feito o menino e o rapaz que Putin foi partir para cima do adversário e esmurrá-lo até que a sua fúria amainasse. O Putin, já mais velho e inteiramente fora de forma, ficou sentado, inerte e calado, enquanto seus sonhos e as suas esperanças no futuro eram destruídos. No final da primavera, início do verão de 1989, Dresden presenciou as suas primeiras manifestações não autorizadas. Alguns punhados de pessoas reunindo-se nas praças da cidade, primeiro protestando contra a manipulação das eleições locais do mês de maio, e depois, como acontecia no resto da Alemanha, exigindo o direito de emigrar para o outro lado. Em agosto, dezenas de milhares de alemães orientais estavam viajando para países do leste, aproveitando a suspensão das restrições de deslocamento dentro do bloco soviético para procurar as embaixadas da Alemanha Ocidental em Praga, Budapeste e Varsóvia. Por todo o país começaram a surgir manifestações nas noites de segunda-feira e a cada semana mais gente participava delas. A Alemanha Oriental acabou fechando as fronteiras, mas já era tarde demais para conter tanto os movimentos de emigração quanto os de protesto, e finalmente se firmou um acordo que permitia a passagem dos cidadãos do leste para o oeste. Eles viajariam de trem passando por Dresden, a cidade alemã mais próxima de Praga. Na verdade, inicialmente, os trens vazios passariam por Dresden para ir buscar um grupo de quase 8.000 alemães orientais que estavam ocupando a embaixada ocidental em Praga. Nos primeiros dias de outubro, milhares de pessoas começaram a se reunir na estação ferroviária de Dresden, alguns com bastante bagagem, com a esperança de conseguir embarcar rumo ao outro lado. Outros vinham apenas presenciar
o acontecimento mais surpreendente da história da cidade desde a guerra. A multidão se defrontou com todo o tipo de policiamento que Dresden conseguiu reunir. A polícia pôde contar com o auxílio de várias forças auxiliares de segurança e juntas ameaçaram, espancaram e prenderam o máximo de gente que puderam. Aquela turbulência se estendeu por vários dias. Em 7 de outubro, quando Vladimir Putin completava 37 anos, a Alemanha Oriental celebrava o 40º aniversário de sua formação e aconteceram vários tumultos em Berlim. Mais de 1.000 pessoas foram presas. 2 dias depois, centenas de milhares de alemães, vindos de todos os cantos do país, se reuniram para mais uma demonstração de força numa segunda-feira à noite. E 2 semanas mais tarde, o número de manifestantes tinha mais que dobrado. No dia 9, o Muro de Berlim caiu. Mas as manifestações continuaram a ocorrer na Alemanha Oriental até as primeiras eleições livres, realizadas em março. No dia 15 de janeiro de 1990, uma multidão se reuniu diante da sede da Stasi, em Berlim, em protesto contra a notícia de que vários documentos haviam sido destruídos pela polícia secreta. Os manifestantes conseguiram suplantar as forças de segurança e penetrar no prédio. Mesmo antes disso, já haviam começado diversos movimentos como esse contra prédios do Ministério da Segurança por toda a Alemanha Oriental. Putin contou aos seus biógrafos que estava no meio da multidão e viu as pessoas invadirem a sede da Stasi, em Dresden. Uma mulher gritava: "Procurem a entrada para o túnel que passa por baixo do rio Elba. Eles mantêm prisioneiros ali, ajoelhados na água." A que ela estava se referindo? Por que achava que os prisioneiros estavam dentro da água? Havia efetivamente algumas celas no local, mas é claro que não ficavam dentro do rio. Em geral, ele achava a fúria dos manifestantes excessiva e difícil de entender. Eram seus amigos e vizinhos que estavam sendo atacados, aquelas pessoas com quem tinha convivido e tido contato, as únicas, aliás, durante os últimos 4 anos, e não podia imaginar nenhum deles sendo tão cruel quanto alegava a multidão. Eram apenas burocratas comuns, como ele próprio. Quando os manifestantes invadiram o prédio em que trabalhava, Putin ficou indignado. "Admito que os alemães atacassem as sedes do seu próprio Ministério da Segurança", declarou ele aos seus biógrafos mais de 10 anos depois. "Nesse caso, era problema deles. Mas nós não éramos problema deles. Aquilo foi uma ameaça séria. E tínhamos documentos nos escritórios. Ainda por cima, ninguém parecia muito interessado em nos proteger." Os guardas da KGB devem ter disparado tiros de alerta. Putin disse apenas que eles deixaram claro que fariam tudo para proteger o edifício. E, por algum tempo, os manifestantes recuaram. Quando a confusão começou, o próprio Putin, segundo ele diz, foi lá para fora. Perguntei o que eles estavam querendo. Disse que aquilo ali era uma organização soviética. E do meio da multidão, alguém gritou: "Então por que os seus carros têm placa da Alemanha? O que estão fazendo aqui, afinal de contas?" Como se eles mesmos soubessem o que estavam fazendo ali. Respondi que o nosso contrato permitia que os nossos carros tivessem placas alemãs. "E quem é você? Você fala alemão muito bem?" Insistiam eles, aos berros. Disse-lhes que eu era intérprete. Era uma gente muito agressiva. Liguei para os nossos representantes militares, contando o que estava acontecendo. A resposta que tive foi: "Não podemos fazer nada enquanto não recebermos ordens de Moscou." E Moscou está calada. Poucas horas depois, os nossos militares chegaram e a multidão se dispersou.
mas não esqueci a frase: Moscou está calada. Compreendi que a União Soviética estava enferma. Era uma doença fatal, chamada paralisia. Uma paralisia de poder. O seu país, ao qual tinha se esmerado em servir, aceitando pacientemente qualquer que fosse o papel que resolvessem lhe atribuir, o tinha abandonado. Quando ele se viu, assustado e impotente, tendo de proteger a si mesmo, Moscou ficou calada. Algumas horas transcorreram até os militares chegarem ao prédio sitiado, e Putin passou esse tempo lá dentro, tentando destruir papéis, queimando-os num fogareiro a lenha, a tal ponto que o fogareiro chegou a rachar com o excesso de calor. Destruiu tudo que ele mesmo e os seus colegas haviam trabalhado duro para conseguir reunir. Todos os contatos, os arquivos pessoais, os relatórios de vigilância e, provavelmente, toneladas de clippings de imprensa. Mesmo antes de os manifestantes expulsarem a Stasi das suas sedes, a Alemanha Oriental já tinha dado início ao exaustivo e doloroso processo de extirpação da polícia secreta da sua cidade. Todos os vizinhos dos Putin não apenas perderam o emprego, mas também foram impedidos de trabalhar para as forças da lei, para o governo ou no sistema educacional. A vizinha com quem fiz amizade passou uma semana chorando, disse Ludmila Putina em entrevista aos biógrafos do marido. Chorava pelo sonho perdido, pelo colapso de tudo em que havia acreditado. Tudo tinha sido destruído, a vida deles, as suas carreiras. Kátia, nossa caçula, tinha uma professora na pré-escola, uma excelente professora, que agora está impedida de trabalhar com crianças, só porque ela trabalhou para o Ministério da Segurança. 12 anos mais tarde, a futura primeira-dama da Rússia pós-soviética continuava achando a lógica do expurgo incompreensível e desumana. A família voltou para Leningrado. Traziam consigo uma máquina de lavar de 20 anos de uso que os ex-vizinhos tinham lhes dado. Mesmo depois de perderem o emprego, essas pessoas ainda tinham um nível de vida melhor do que os Putin poderiam vir a ter na União Soviética. E lhes deram também uma quantia em dólares, o bastante para comprar o melhor carro de fabricação soviética que existia. Foi tudo o que conseguiram em troca de 4 anos e meio no exterior e da não consumada carreira de espião de Vladimir Putin. Os 4 foram viver de novo no quarto menor do apartamento dos velhos Putin. Ludmila Putina viu-se obrigada a passar boa parte do tempo catando produtos nas prateleiras vazias das lojas ou fazendo fila para comprar o básico. Era assim que a maioria das mulheres soviéticas vivia, mas depois de 4 anos e meio de uma vida relativamente confortável na Alemanha, aquilo não era apenas humilhante, mas assustador. Eu tinha medo de entrar nas lojas, disse ela. Tentava demorar o mínimo possível lá dentro, apenas o tempo suficiente para pegar as coisas absolutamente indispensáveis, e voltava correndo para casa. Era um horror. Será que poderia haver um jeito pior de voltar para a União Soviética? Sergei Rodugin, o violoncelista amigo de Putin, lembra de tê-lo ouvido dizer: eles não podem fazer isso. Como é possível? Entendo que eu próprio cometa erros, mas como essas pessoas, que consideramos os melhores profissionais que existem, podem cometer erros? Acrescentou que jamais deixaria a KGB. Uma vez espião, sempre espião, comentou o amigo. Essa era uma frase comum entre os soviéticos. Vladimir Putin estava se sentindo traído pelo país e pela sua corporação, a única filiação importante que conheceu na vida, além do clube de judô. Mas não era o único. Essa corporação estava repleta de pessoas
que vinham se sentindo cada vez mais traídas, sem governo, abandonadas. Pode-se perfeitamente dizer que esse era o espírito que reinava entre os funcionários da KGB em 1990.